Olá a todos, cá estamos mais uma vez para mais um vídeo e hoje começo por vos dar as boas-vindas aqui com esta linda floração do meu Echinopsis subdulata. É um cacto que já me deu várias florações este ano e eu estou muito contente com isso. Os cactos, por norma, são aquelas plantinhas das quais elas dão várias vezes flores na mesma época. Estamos aqui na altura do verão. O Echinopsis é este. É um Echinopsis que eu tenho há cerca de um ano e ele está a encher de bebés bem grandinhos. Não vai tardar eu ter que retirar alguns deles, porque está aqui a ficar um belo amontoado. Aqui também já tive lindas flores, acho que apanhou um bocadinho de sol a mais. E por aqui vai. O meu Apolinho já anda aqui a se manifestar, a guardar o lugar como já é habitual. Quero também dizer que os cuidados acerca dos cactos aqui são muito simples. Apenas lhes meto um bocadinho de água no verão uma vez por semana e no inverno muito espaçadamente. Estes cactos por norma estão protegidos da chuva. Eu retiro-os da chuva na altura do inverno porque chega a ter várias semanas de chuva e com isso eles podem melar, uma vez que não estão habituados. Quero também virar aqui para vocês verem aqui uma coisa linda. Aqui no meu quintal eu tenho aqui este pé de rosas que está muito lindo. Isto são assim umas rosas muito pequeninas, das quais eu tenho já há muitos anos aqui. Quero-vos contar como é que eu consegui que elas ficassem saudáveis, porque elas eram umas rosinhas que as folhas estavam sempre com um tipo de um oídio, um bolor, estão a ver? E isto era um pé de rosas muito grande. O que eu fiz este ano foi que para aí há 2 meses atrás, simplesmente disse assim para o meu marido: olha, corta-se rente, e acabou-se com o problema, porque eu nunca chegava a ver assim estas rosinhas abertas. Estão a ver? As rosinhas quase sempre ficavam doentes e não abriam, o que é uma coisa muito estranha, porque eu aqui em minha casa até tenho bastante sorte com as rosas e não tenho rigorosamente cuidados nenhuns. Este pé aqui, esta espécie aqui, é que eu vinha a ter problemas com ele. E a solução para que as rosinhas nascessem com saúde e perfeitas, as folhas estão perfeitas, como podem ver, não tem nenhum tipo de doença, foi cortar tudo pelo quase rente à terra. Eu até pensei que elas não fossem rebentar, mas olhem para aqui que linda floração. É assim, fui neste pé e também aqui neste pé, a mesma coisa que eu fiz. Estas aqui, estão a ver, foram cortadas muito rentinhas, só que estas aqui ainda não estão bem abertinhas. É um rosa choque, estão a ver que lindas. É interessante porque eu tenho estas rosas choque e tenho estas aqui no mesmo pé. E pronto, é só assim uma curiosidade aqui acerca desta minha espécie de rosinhas muito pequenininhas, em que eu fazendo-lhe um corte radical, eu conseguia expor saudáveis. Estão a ver? Olhem para as folhinhas. E é assim, muitas das vezes não é preciso aplicar em pesticidas nem nada disso, que simplesmente cortando o problema, neste caso as folhas doentes, rebenta depois novamente. Vamos aqui só dar uma olhadela nesta dália, como ela é linda. É nova aqui em casa, foi uns bulbos que eu comprei de dálias, comprei 4 espécies diferentes das que eu tinha. E olhem que linda surpresa, abriu esta, bastante bonita, dourada, e aqui tem uma outra cor que também já deu algumas, e esta aqui nasceu assim
Também, esta está sempre a dar dálias, mas são daquelas flores muito singelas, estão a ver aqui. Olha que riquinhas. Eu gosto mais das dobradas, mas estas também têm a sua beleza. E assim, também tenho aqui flores de papel, tenho aqui uns pezinhos que eu plantei e por aqui vai. Olhem, para quem estava com saudades das minhas rosas, vamos ver aqui algumas delas. Mas olhem, eu estou aqui agora com mais atenção às rosas e eu estou a notar que estas aqui também estão a apanhar aqui o ídio nas folhas. E então o que eu vou fazer, eu vou pegar, apesar de estar com rosas lindíssimas, estão a ver? Que lindas! Apesar de estar com várias rosas lindíssimas, nem vou esperar pela altura da poda, que já é costume eu no verão, em agosto, sempre que estou de férias, eu fazer aqui uma limpeza nas minhas rosas, que é quando eu tenho mais tempo. E por norma, o que eu costumo fazer, eu vou aqui a elas e eu corto-as simplesmente pelo gradeamento e elas ficam aqui de um ano para o outro. Porque eu este ano vou fazer isso mesmo sem falta, porque eu estou a notar que as folhas têm o ídio. E estão a ver aqui estas, parece meio acinzentado com estas manchas aqui. E isto é uma boa altura para fazer um corte radical para que a doença não se espalhe pelas outras plantas, que eu estou com um trauma tão grande do ídio nas minhas suculentas, elas passarem aqui para este lado, que é onde eu tenho, às vezes com o vento ou assim, pode às vezes passar a doença aqui para as minhas plantas. Eu vou dar uma vista de olho nas minhas roseiras e vou tratar de cortar todas as pernas literalmente para que a doença desapareça, porque eu já vi que mesmo cortando fora da época, elas rebentam. Vocês têm ali o exemplo do meu jardim, do meu quintal lá atrás, que eu cortei rente ao chão e elas rebentaram fresquinhas e estão ali cheias de flores. Aproveitando aqui para dar uma olhadela na nova floração, que eu tenho aqui do meu cactus Balmeni, que, olha, floreou novamente, está no ano das flores. Está muito lindo, está cheio de betões e aquele cacto assim bem reto, estão a ver? E olhem, está aqui com uma marca, eu penso que foi uma flor que deu e depois, não sei, alguma coisa aconteceu, mas aquilo está sequinho, à partida não há problema. E pronto, vamos então, tenho tido muitas florações em todos os meus cactos, quase todos voltaram a florir. Eu nem sempre mostro para não ser repetitivo, mas hoje fiz uma exceção, está bem? Ora então agora vamos já às suculentas. Eu todas as semanas tenho quase sempre perguntas sobre certos cuidados que eu tenho com as minhas suculentas. E eu hoje vou responder a alguns das perguntas, vou falar um bocadinho também sobre os cuidados que eu tenho. E então uma das perguntas que me fazem frequentemente é: como é que eu consigo ter sempre tudo tão limpo, as plantas sempre limpinhas e as bancadas? É muita dedicação. Todo o meu fim de semana é dedicado aos cuidados das plantas. Não tenho sempre tudo perfeito. Uma semana tenho numa parte, outra semana tenho na outra e por aí fora. É impossível ter tudo perfeito todas as semanas. Mas eu, como sou uma pessoa que tenho um brio, eu tenho vaidade e eu gosto sempre de filmar com as coisas limpinhas. Daí, muitas das vezes, é só uma questão de prestar atenção. Antes de fazer os vídeos, a gente dá uma olhadela nos vasinhos, a ver se está tudo limpinho e também é uma forma de cuidar, porque a gente, se fizer a manutenção, vai sempre descobrindo problemas que as plantinhas têm. Para mim, uma planta perfeita, por exemplo, uma planta de purina, é quando ela está assim, sem manchas. E para conseguir tê-las assim, é só preciso alguns cuidados. Por norma, não rego por cima, rego sempre do ladinho. As plantas de purina eu não costumo regar por cima. E assim elas mantêm-se sempre com a purina perfeitinha.
Esta aqui eu não consigo a ter muito perfeita, porque anda aqui uma sardonisca, uma largatixa, e ela faz a ronda e está sempre com estas marquitas. Mas olha, paciência, não faz mal, nunca pior. E então outras coisas que nós podemos ter em conta para que ter sucesso nas plantinhas é ver os sinais que elas nos dão. Sempre que você vir uma plantinha que tenha raiz no caule, é sinal que ela poderá estar com problema de podridão. É só uma questão de tirar da terra e verificar realmente se as plantas não estão a apodrecer. Se estiver a apodrecer, é só mesmo fazer o corte e com isso salvar a sua plantinha. Outra coisa, existe vários tipos de cochonilhas, há de carapaça, há de algodãozinho, há aquelas brancas, há umas cinzentas, são os bichinhos horríveis que vieram para nos atormentar. Sempre que você vir um algodãozinho nas suas plantinhas, por norma elas infiltram-se assim nas folhinhas, esse algodão é um ninho de cochonilhas. Normalmente com um palito e depois você aplica o produto que está habituado a utilizar aí em sua casa. As plantas não falam, mas elas dão-nos muitos sinais que não estão bem. Quando começa a secar as folhas, principalmente as de baixo, se você tiver as regas em dia, é a cochonilha. Depois há outros problemas que graças a Deus aqui não temos, que é como os nematóides, e só mesmo tirando as plantinhas da raiz, da terra é que vocês dão conta. Mas quando uma planta começa a definhar, há logo que ver porque algo de errado está nas raízes. Eu por aqui tenho sempre problemas com as cochonilhas, no verão é normal já por aqui. E o importante é manter sempre a calma e vigiar e a fazer a aplicação do produtinho que a gente tenha e assim controlar para que não haja infestações. Por exemplo, este vaso aqui, eu noto que tem aqui uma planta que ela não está muito bem. Eu fiz o replante já há algum tempo e esta agavoides aqui, que é uma agavoides cor-de-rosa, eu acho que é Sirius, está xoxinha, estão a ver? Eu tenho feito as regas normais, as meninas que estão ao lado estão muito bem, nada de especial. Esta aqui vou ter que a tirar da terra. Vou tirar da terra para ver o porquê dela estar xoxa, porque ela pode estar perfeitamente a apodrecer. E é nessa altura que a gente consegue salvar as plantinhas. Elas dão sempre sinais que algo não está bem. Às vezes é tarde demais, nós chegamos lá e elas já estão a apodrecer ou então simplesmente se despetalam todas, mas isso faz tudo parte do cultivo. Esta aqui, daqui para um bocado, eu já vos vou falar dela, que foi ontem que eu gravei. Ontem não, hoje. Eu hoje andei a fazer a limpeza desta mesa toda antes de fazer o vídeo. E então eu hoje, de manhã, quando eu estava a limpar esta plantinha, eu gravei para vocês ver que nem tudo que aparenta de lindo está bem, tá? Mas isso é mais daqui para um bocadinho. E pronto, por aqui então são alguns exemplos de cuidados que vocês podem prestar atenção nas plantinhas, a ver se está tudo bem com elas, e sempre que uma plantinha tem algum problema, vocês podem sempre tentar resolver. Por exemplo, uma das coisas que eu faço sempre que eu compro alguma plantinha nova, eu tiro-lhe sempre, se possível, algumas folhinhas para que, se perder a plantinha, eu consiga novas mudas. Por exemplo, eu comprei esta Super Bold e tirei-lhe 3 folhinhas. Também tinha um bebê, mas esse eu já dei a uma amiga minha, muito querida, e eu retirei-lhe 3 folhinhas. Vocês estão a ver aqui que já estão a brotar. Estão a ver? É assim, é uma das coisas que a gente também pode sempre ter estes cuidados para que, se perder uma plantinha, ter sempre alguma substituta. Eu estou muito contente, pela primeira vez aqui a minha goiabinha com verrugas, consegui fazer estas mudinhas por folha, estas aqui. Vamos ver se elas vingam. Por norma tem que se regar um bocadinho mais do que o normal para que
com as outras suculentas, era uma das coisas que eu não fazia muito, mas tenho tido esses cuidados e então consegui que vingasse. Isto aqui é uma crispete, que também se ela vingar irá para uma amiga minha. E depois é assim, uma das coisas que muitas das vezes a gente também pode ter sucesso nas plantinhas é plantá-las todas juntas, quando elas são pequeninas. Por exemplo, eu tenho aqui este grande vaso, que fui com umas mudinhas que a minha querida amiga e que tem um canal, Elisa Mendes. Aliás, se vocês façam lá uma visita, que ela tem um canal que se chama... não é? Espera aí que eu... já agora se me barreu. Bom, eu depois deixei uma fotografia com o nome do canal dela. E então, que eu estou cheia de pressa, porque já é meio-dia e o meu marido está à espera para almoçar. E então, aqui, ela deu-me estas plantinhas todas. Tem estas aqui que são as azolitas. Olhem que perfeitas que elas estão. E deu-me este cacto que eu também, muito lindo, que eu lhe pedi, que dá umas flores lindas, cor de laranja. Depois também tenho aqui esta, que é uma mexicana tiarce. Estão a ver? Está tudo pegadinho. Olhem esta aqui que gira também. Depois, que esta aqui é uma Yagi. Acho que é assim que ela me deu a identificação. E depois tenho aqui também uma Scorpion. Estão todas pegadinhas e elas ao princípio não estavam assim muito contentes. Esta aqui é uma minha, que é uma... que foi para preencher, mais estas aqui. Esta também veio de casa dela, salvo erro. Ou não, é uma bronrose minha. E então, elas quando estão assim todas juntinhas, elas parece que gostam mais. E nisto, elas parece que vão mais para a frente. Depois, quando as coisas não funcionam bem, que é o caso desta minha barambol. Eu tenho esta barambol já vai para há 2 anos. Eu tenho esta, que esta é uma filha, mas não tenho sorte com ela. Mas quando a gente vê que elas estão assim feitas, parece que não querem andar, a gente pega, corta, que é o caso, olhem aqui, brotou estes bebés todos. Estão a ver, já tenho dado a amigas, porque ela é muito boa mãe, ela dá muitos bebés, estão a ver? Estes aqui parece que estão bonitinhos. Uma das coisas que eu tenho problemas com a barambola é os ácaros. Estas marquinhas que estão aqui, estes reguinhos, são ácaros. Vou ver se aplico o álcool isopropílico e pronto, por aqui vai. E olhem, então fui assim e também posso-vos dizer que nem tudo corre bem. Eu vou-vos mostrar ali que eu tinha ali uma bacia cheia de línguas e vocês vão dar uma olhadela para verem que também por aqui as coisas nem sempre correm bem. Por isso, quando vocês dizem como é que eu tenho plantas tão lindas, eu não tenho sempre as plantas tão lindas. Às vezes elas também morrem. Estão a ver aqui a minha bacia de línguas. Acho que exagerei na rega. E olha, morreu-me ali uma. Mas agora fazer o quê? É ter paciência, levantar a cabeça e seguir em frente. Não é verdade? E pronto, meus queridos, eu acho que não me estou a esquecer de mais nada. Em todo caso, vou pensar um minuto. Espera aí. Eu bem me parecia que faltava qualquer coisa. Só para aqueles meus queridos seguidores que ficaram muito, até deu piada de eu ter metido uma perna de cada vaso. Ao contrário, que foi o que a senhora que me vendeu recomendou. Já meti os bichinhos todos direitinhos, já estão com as perninhas para cima e esta é a mesma coisa, todos eles eu desvirei as perninhas para cima, já estão aqui a crescer como eu acho que é a maneira mais correta. Foi bom eu tirar as que estavam de pernas para o ar, teve pelo menos 2 que estavam a apodrecer e agora é torcer para que elas vão para a frente. Lembrando que isto são folhas que eu comprei assim a uma senhora, uma única folha, e depois eu cortei em 3 e espetei nos vasinhos, tá? Isto é para aquelas pessoas que estão a chegar. Já agora sejam muito bem-vindos. Vamos então a ver agora o que eu filmei antes de gravar este vídeo, o bocadinho que eu gravei a cuidar daquela minha plantinha que estava linda, mas estava com problemas. Já temos aqui novamente o masto floral, aqui na minha goiavinha com verrugas, tá? Eu hoje andava aqui nas limpezas e então eu vou-vos mostrar o que por trás de uma planta maravilhosa como esta também tem problemas. Daí eu dizer que temos que ter sempre muito cuidado e ficar atento aos sinais que a planta me dá. Esta planta, apesar de estar perfeita, eu estava a notar algumas folhas a secar-lhe por baixo. E eu hoje, aqui nas limpezas, o que é que foi que eu dei conta?
eu esborrifei remédio aqui no caule e o que é que saiu daqui para fora? Olha, formigas, estão a ver ali? Formigas e também vi cochonilhas a correr para cima. Eu não sei se vou conseguir, mas olha, vejam aqui. Aqui, olha, aqui. Estão a ver? Vamos cá ver isto. Conseguem ver esses pontinhos brancos? Isto são cochonilhas que elas simplesmente saíram aqui da terra. Ela provavelmente deve estar com cochonilha de raiz. Elas estão ali a caminhar, olhem. Formigas e cochonilhas a caminhar. Por isso, muitas das vezes, para nós ter sucesso nas plantas, temos que estar sempre em vigilância. Elas dão-nos alguns sinais de que alguma coisa não está bem. Estão a ver ali as formigas? Elas saíram ali de dentro da terra. Portanto, vocês quando dizem ai, não tenho sorte com as minhas plantas, elas morrem. Todas as plantas, todas as pessoas têm perda de plantas. A gente tem que estar atento aos sinais, mesmo quando a planta tem este aspecto de perfeição, linda, mas os sinais que ela me foi dando, foi algumas folhinhas que iam secando por baixo. E eu, como tinha a rega em dia, não era? Deu para desconfiar. E eu então agora, durante a manutenção dos vasos, eu dei conta deste problema. E então o que é que eu vou fazer? Por agora esborrifei bastante produto, quase como se fosse uma rega, e elas estão a vir para cima. E eu agora vou aí, elas mato-as, assim ó, estão a ver, com o dedo, e eu mato-as. As formigas provavelmente também vão desistir de estar aqui, e eu, se continuar a ver ela depois desta aplicação, amanhã ou depois vou aplicar novamente, é quase como uma rega. Isto, o ideal seria eu tirá-la da terra, mas eu, como não quero ainda tirá-la da terra, eu vou fazer esta experiência. Vou fazer tipo de uma boa esborrifadela assim na terra, mesmo a molhar bem, e ver se os bichos vêm para cima, certo? Caso, olha, ali outra vez já para cima, não dá bem para ver, mas eu daqui consigo ver, vamos cá ver. Estão a ver aqui, olha. Ela a caminhar e uma formiga ao lado. Isto são as cochonilhas a fugir do produto, que elas ficam intoxicadas. Daí eu então estar a dizer que eu, por agora, vou fazer uma boa esborrifadela na terra e depois, se eu continuar a ver, amanhã vou aplicar outra vez ou depois, se eu continuar a ver que a planta continua a secar as folhas por baixo, aí sim, eu tiro-a da terra, limpo todas as raízes, esperem aí que isto está em zoom, limpo todas as raízes e com isso, pelo menos por uns tempos, resolver o problema. Porque as cochonilhas fazem parte do cultivo, infelizmente vai haver sempre uma cochonilha. E quando vocês virem formigas, então esse é o sinal de alerta que cochonilhas andam aí à solta, tá? E pronto, vamos finalizar mais um vídeo aqui com o meu menino, como já é habitual. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Tu tens com a língua de fora porque está muito calor. Tadinho. Mas teve um dia terrível de calor. Mas ele anda sempre. Tem muitas sombrinhas para se refrescar, não é verdade? Coitadinho. Mas pronto, é mesmo assim. O verão é assim. O calor já tinha prometido que ia vir e, claro, não faltou. Mas ele está bem, tem muita aguinha sempre fresquinha à disposição. Não é? Pequenino só vai passear à noite, só mesmo quando o calor já se foi embora.
E é assim por aqui. Prontos? Então para a semana cá estaremos de novo. Não se esqueça de deixar o dedinho para cima. Se gostar deste tipo de conteúdo, compartilhe com os seus amigos. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Fiquem todos com Deus. Beijinhos. E até à próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Que lindo. Tcharam.